Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre o West Ham e Tottenham, né? Primeiro jogo do José Mourinho sobre o comando do Tottenham, né? Eu acabei nem fazendo vídeo sobre o Mourinho no Tottenham porque, sinceramente, pra mim era uma questão que já estava bem resolvida no vídeo da saída do Maurício Pochettino, né? Taticamente era muito cedo para falar alguma coisa, é sempre bom esperar mesmo a gente ver os jogos, pra gente ver quais são as mudanças. E no primeiro jogo, geralmente, muito mais uma questão de motivação mesmo, né? Os jogadores, geralmente, por conta da mudança de clima, né? Nenhum técnico é demitido caso o clima esteja estável, né? Com o Maurício Pochettino ficou bem na cara que o clima estava instável, e eu desenvolvi isso melhor no vídeo do Maurício Pochettino mesmo, né? Da saída dele, você pode conferir no canal, o último vídeo que eu postei. E ficaria um vídeo meio raso, assim, eu postar um vídeo falando sobre o Mourinho, assim, de forma resumida, eu acho que foi muito melhor pro Mourinho do que pro Tottenham, não que o Tottenham saia perdendo, né, os dois ganharam, né, mas é fato que os últimos anos, não os últimos trabalhos como um todo, os últimos anos da carreira do Mourinho não foram muito bons, mas ele é um técnico que entende muito de campo, né. Quem fala dele nos bastidores fala que ele é um cara muito legal, realmente um baita gestor de grupo, né? Que a imagem que a gente tem dele geralmente é um pouco... não de fato reflete a realidade, né? Porque parece um cara meio marrento e tal, mas com os jogadores ele é um cara muito legal, um baita de um técnico, que é assim, um gestor de grupo mesmo, administrador de grupo, né? E de campo a gente sabe que ele entende. Mas no primeiro jogo é sempre difícil avaliar a parte tática, né? Antes de acontecer o jogo, porque fica tudo muito digamos assim, na parte superficial mesmo. Mas como um todo foi isso, né? Não teria por que fazer um vídeo inteiro só para falar do Mourinho, né? Falando um pouquinho do West Ham, time que também vive um momento muito conturbado, começou muito bem o campeonato, né? Mostrando um repertório tanto para atacar, tendo a posse de bola, como para sendo muito bem reativo, né? Até o Felipe Anderson começa jogando uma função diferente, né? Isso a gente já tinha visto, inclusive, nos amistosos de pré-temporada, onde o time oscilou. Óbvio que é muito difícil tirar alguma coisa de amistoso de pré-temporada, se a gente fala de desempenho de equipe, mas é bom para você ver alternativa de jogo. O Arsenal tem alguns momentos foi bem nesses amistosos de pré-temporada na Áustria e na Suíça, né? E hoje o time assim, foi um pouco diferente, né? Principalmente no momento sem bola. Hoje o momento sem bola era um 4-4-2, com o Snodgrass jogando ao lado do Haller, né? Você tendo o Felipe Anderson aberto por um lado e o Yarmolenko pelo outro, por dentro do Declan Rice e o Mark Noble. Do lado do Tottenham, que era de fato, mais do lado do Tottenham, né? Mais do lado do José Mourinho, que era de fato a grande estrela do jogo de hoje, o time em peças não foi tão diferente. Talvez a maior diferença tenha sido a entrada do Ben Davies na lateral esquerda como titular, né? E o Eric Dier voltando a jogar como titular, né? Até hoje jogou como segundo volante. O Winks jogou como esse cara, como primeiro homem de meio campo. O Dier estava mais livre para ir à frente, né? Até vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso, né? Mas assim, como um todo, até no primeiro momento se viu uma mudança na característica do Tottenham, né? O time do Maurício Pochettino se caracterizou por ter o seu trio ofensivo, o seu quarteto ofensivo em diversos momentos, com jogadores de muita circulação. E num primeiro momento do jogo, até os 15 minutos, o Tottenham era muito mais um time de posições fixas do que de fato um time de movimentação. Então você tinha Lucas aberto para um lado, o Son aberto pelo outro, com o Dele Alli como camisa 10 e o Kane como camisa 9 de fato, como homem de referência. E até os 15 minutos o Tottenham foi melhor, até os 60 minutos o Tottenham foi melhor que o West Ham, né? 60 minutos de jogo, já embarcando no segundo tempo, né? O jogo foi 3-2, né? Até o Tottenham sofreu mais do que assim, poderia ter sofrido nessa partida. Mas assim, os 15 primeiros minutos foram de um time, de um quarteto ofensivo mais preso às posições. No primeiro momento, por mais que não tenha funcionado exatamente com muitas chances, as movimentações de alguma forma conseguiram incomodar a zaga do West Ham. E principalmente numa movimentação que ficou característica com o Eric Dier saindo à frente, justamente chamando a atenção de Noble e Declan Rice, dando espaço nas costas de volante para o Dele Alli circular. E nisso ele consegue duas ou três bolas enfiadas para o homem de frente. Duas para o Harry Kane, que aparece impedido, e uma para o Son, que acaba não resultando em muita coisa. Mas no primeiro momento foi interessante ver isso. Eu até achei que o Dele Alli, nesse início eu pensei, será que ele está começando a trabalhar o Dele Alli para virar de fato um camisa 10, um armador? Mas isso passa a mudar um pouco de figura a partir dos 15 minutos, né? Até os 25 tem um crescimento aí do West Ham, mas com repertório ofensivo muito pouco, né? Com aquele negócio que a gente está acostumado a ver. As jogadas começam no lado esquerdo e são desembocadas no lado direito.
direito. Fredericks foi muito importante para fornecer essa jogada de amplitude. Você tem o Snodgrass em diversos momentos de uma formação, o West Ham jogava num 4-3-3, com o Snodgrass abrindo como um ponta pela esquerda. Ele não é muito comum você ver o Snodgrass jogando aberto pela esquerda, ele é mais um meia por dentro ou um meia aberto pela direita, né, para trazer para a perna esquerda e centralizar, lançar uma bola à área, fazer uma inversão. É um jogador que pega muito bem na bola. Hoje foi um dos destaques da equipe do norte, da equipe londrina, né? O West Ham, na verdade, é uma equipe do leste de Londres, apesar de se chamar West Ham, né? E, enfim, tem esse meio ali do primeiro tempo, onde o West Ham tenta crescer um pouco mais, mas um repertório ofensivo que pouco incomoda o Tottenham, que vinha jogando bem. E a partir dos 25 minutos até o final, o Tottenham cresce na partida, cresce em repertório, de uma forma à la Maurício Pochettino, digamos assim, quando os jogadores de frente passam a circular mais. Então você tem o Lucas em diversos momentos se vertendo com o Son, em outros momentos circulando mais à frente como homem de referência. Você tem o recuo do Harry Kane para preencher mais uma faixa central, não necessariamente um preenchimento dessa função de camisa 9 com um jogador só. Então você tem uma espécie de um 4-2-4, com uma linha de 4 homens ofensivos com o recuo do Harry Kane, ocupando ali aquela faixa ofensiva. Em diversos momentos o West Ham foi muito inoperante em tentar frear isso. E aí que o West Ham se cria, né? O primeiro gol aparece com o Dele Alli jogando, voltando numa posição de camisa 9, nessa linha de 4 homens ofensivos, faz uma parede, a bola é dada em projeção para o Son e o Son faz o primeiro gol. O segundo gol acontece logo depois, novamente com uma bela participação do Dele Alli impedindo a saída da bola. O Son acelera pelo lado esquerdo, cruza e o Lucas faz o movimento da direita para dentro para terminar as jogadas. Hoje o Lucas, que foi escalado como um meio aberto, e há muito tempo que a gente não vê o Lucas já jogando como um ponta mesmo. No Tottenham ele virou em diversos momentos, como eu falei, um segundo atacante, até em diversos momentos a referência no 4-2-3-1, por exemplo, jogando na frente do Kane, né? E hoje ele foi muito mais o cara responsável por acelerar por dentro, partindo da direita para dentro, mais ou menos ali o que o Willian faz no Chelsea. E o primeiro tempo termina com uma bela superioridade do Tottenham sobre o West Ham. No segundo tempo, o time do leste de Londres, né, o West Ham, entra, até tem uma alteração, entra o Michail Antonio, que é até um jogador que, no jogo, por exemplo, desse ano, né, no jogo no estádio do Tottenham, já no novo estádio do Tottenham na final da temporada, ele que faz o gol da vitória do West Ham contra o Tottenham, e ele é tão um jogador que eu acho que tecnicamente ele é um pouco subvalorizado. Eu não acho que ele tecnicamente seja tão ruim como as pessoas falam, e ele é sempre um cara que dá opção de velocidade como ninguém. Afinal de contas, ele é o único jogador no West Ham que tem essa capacidade de acelerar como ninguém, assim, ninguém no West Ham tem essa capacidade de ser o ponteiro. Ele não é um ponteiro, já jogou de lateral, já jogou de meio aberto, já jogou de referência em alguns momentos, por exemplo, na temporada passada, na ausência do Arnautovic, né, o Haller não tinha chegado, por exemplo. Isso foi um grande problema do West Ham nas últimas temporadas, desde a saída do Graziano Pelé. Aliás, do Graziano Pelé, não, quem que era o atacante? Eu lembro que o Zaza, o Graziano Pelé é do Southampton, tô confundindo com um Pochettino aqui. O Zaza chegou a ser contratado, né, para jogar. O Zaza até teve uma passagem relativamente interessante em alguns momentos com a seleção italiana, não chegou a tomar contraposição. Até tem o David Moyes, né, escalando o Arnautovic para jogar de 9, ele funciona muito bem dessa forma, mas essa função assim, de camisa 9 do West Ham é um problema há muito tempo. E Michail Antonio chegou em diversos momentos a ocupar essa função, né, muito mais para um atacante para conseguir fazer a parede em diversos momentos, mas principalmente para ser lançado em velocidade. Tem muita explosão física mesmo, um jogador de muita força. E ele entra muito bem no segundo tempo dessa forma, mas logo o Tottenham consegue, como ele entra com uma dupla de ataque ao lado do Haller hoje novamente muito apagado, e o time se consolida novamente com 4-4-2, mas o Tottenham é o time que consegue, no início do segundo tempo, sair em contra-ataque e ser mais perigoso. Logo no início tem uma arrancada do Lucas, ele acaba definindo mal a jogada, correndo como um ponta pelo lado direito, e o terceiro gol do Tottenham sai numa jogada novamente com um passe do Dele Alli para o Aurier. O Aurier cresceu bem nos primeiros minutos do segundo tempo, sendo esse lateral de apoio. Ofensivamente o Aurier tem muita qualidade, tem muito recurso para ir à frente. Defensivamente ele é um pouco mais frágil, até que hoje se destacou defensivamente, né? O West Ham explorou muito mais o lado direito, foi muito pouco explorado o lado esquerdo, né, como um todo. E o Aurier cruza essa bola na área, o Harry Kane acaba para terminar por fazer de cabeça e fazer o 3-0, e a partir daí o Tottenham deita um pouco no resultado, consegue em diversos momentos anular essas jogadas ofensivas do West Ham, que assim, então o Michail Antonio entrou bem, conseguiu acelerar em diversos momentos, mas o West Ham só vai conseguir crescer e de fato incomodar um Tottenham que se acomodando o resultado a partir de entrar no Fornals e o deslocamento do Michail Antonio jogando pelo lado direito, que é mais a função dele, o jogador de lado direito para buscar amplitude. Às vezes tem Fornals e Sebastian Haller invertendo, né, como esse jogador que teoricamente seria referência, né? Ora o Haller era o 10,
Ora o Fornal 09 e ora isso se invertia, né, entre 9 e 10, né, mas o jogo passa a funcionar melhor com o Michael Antonio jogando pelo lado direito, em diversos momentos também explorando a velocidade do Fredericks, e aí vira uma arma muito importante do West Ham para crescer na partida, e o gol sai justamente dessa forma. O Michael Antonio começa a jogar pelo lado direito de velocidade, o Fredericks lança a bola na área, na hora do rebote o Noble o Noble recebe a bola, tem a paciência. O Noble foi outro jogador que cresceu muito ali a partir dos 65 minutos do segundo tempo até a reta final. Faz ótima temporada. Essa temporada passada, na minha opinião, já foi talvez o melhor jogador, junto ali do lado do Declan Rice também, o Mark Noble, e nessa temporada faz um ótimo início de temporada também. É muito interessante ver o crescimento de patamar mesmo do Noble em relação à Premier League mesmo, né? Já é um dos principais meio-campistas, na minha opinião, nessa Premier League, né? Apesar do West Ham viver um momento ruim, né? Ele tem qualidade, prende a bola, enquanto o Michael Antonio, que faz um belo drible de corpo, acaba finalizando para fazer o gol do 3-1. É o primeiro gol do West Ham. A partir daí, o jogo ganha um contorno de dramaticidade que não precisava, até lembrou um pouco do jogo de 17-18 no estádio do West Ham, que acaba terminando também 3-2. Naquele jogo até o Masuaku, que entra muito bem, eu não lembro agora se ele entra no decorrer do jogo ou se ele já estava desde o início, né? Lateral esquerdo, né? Diversos momentos atuando como ponta. Ele que comanda o que poderia ter sido uma reação naquele jogo, né? Pelo lado esquerdo. Até, inclusive o segundo gol do West Ham naquele jogo há 2 anos atrás sai também no último minuto, né? O gol do West Ham também sai no último minuto, né? O gol do Ogbonna depois de um escanteio, mas assim, o West Ham até mostrou em alguns momentos uma capacidade um pouco maior. Um time que tecnicamente sabe o que faz com a bola, né? Não fosse o Tottenham bem defensivamente hoje, talvez o West Ham até poderia ter empatado, né? A postura do Tottenham foi muito defensiva no segundo tempo e, como eu falei, não fosse tão seguro defensivamente o Tottenham, fosse mais preciso, um pouco melhor, né? Talvez tivesse sido um pouco menos afobado o West Ham, o jogo poderia ter terminado com um contorno de dramaticidade maior e o West Ham até poderia ter empatado, né? O lado esquerdo cresce também um pouquinho mais, o Cresswell para centrar um pouco mais no jogo. O Snodgrass é um dos grandes nomes, fornecendo a capacidade do lançamento da bola na área com qualidade, fornecendo uma opção de qualidade no passe pelo lado esquerdo, né? A função diferente. O Snodgrass não é geralmente o cara que joga por esse lado, né? Enfim, como um todo, até foi uma partida boa do Tottenham, repertório ofensivo, apesar de a postura no segundo tempo ter sido ruim. Bem José Mourinho mesmo, né? Deitar no resultado, bem, 3-0 a gente entende, né? Não era um 1-0, 2-0, era um 3-0 contra o adversário que era praticamente inoperante até então, né? Mas assim, é sempre perigoso nesse sentido. Destaque para o jogo acaba terminando 3-2 mesmo. Destaque para a atuação do Dele Alli, como eu falei no primeiro momento, até achei que ele fosse jogar, até o Eriksen entra depois, mas passa a ser pouco efetivo, né? Porque o Tottenham já vinha praticamente jogado todo no campo de defesa. Mas eu até achei que no primeiro momento ele estava querendo trabalhar o Dele Alli para ser um meia, mas o Tottenham passa a ser mais perigoso mesmo quando tem justamente essa inversão de posições, essa circulação maior desse quarteto ofensivo com Lucas Dele Alli, Harry Kane e Son, e o time funciona muito bem dessa forma, né? Principalmente por dentro. Explorou muito bem as jogadas de se projetar nas costas dos zagueiros, né? No primeiro momento você tinha o Dele Alli explorando as costas dos dois meio-campistas, né? Com o Eric Dyer chamando a atenção, né? Sendo esse cara de mais projeção, tendo o Winks fazendo esse primeiro homem do meio-campo, né? O cara que vai dar o primeiro passe. Enfim, isso foi interessante ver nos primeiros minutos e com o passar do jogo, o Tottenham até sobrou tecnicamente até os 65 minutos, sendo bem perigoso. Então, como um todo, ofensivamente foi até uma boa partida. Do lado do West Ham, mais uma partida como um todo ruim, né? O jogo terminou 3-2, poderia ter terminado 3-3, enfim, mas como um todo foi uma partida novamente ruim, né? Yarmolenko muito abaixo, Felipe Anderson novamente muito abaixo. Destaque para o Michael Antonio, que tinha se machucado no jogo de Copa da Liga, no primeiro jogo de Copa da Liga, inclusive tem análise no canal, se você quiser ver. Naquele jogo ele dá uma arrancada e acaba sentindo a posterior. E ele volta hoje. É sempre eu acho o Michael Antonio que é um jogador que é muito subvalorizado, assim. Ele dificilmente joga mal pelo West Ham. Ele sempre fornece uma alternativa que o West Ham pouco busca, que é justamente essa jogada de acelerar, buscando a linha de fundo. É o jogador com características ofensivas que consegue acelerar. Você tem o Fredericks, não é exatamente um primor de recurso com a bola no pé, como um lateral, mas muito mais para lateral mesmo. O Michael Antonio consegue fornecer isso, fornecendo uma jogada de ponta, né? E o Snodgrass também cresceu bastante no segundo tempo como meia pela esquerda, né? Dando um pouco mais de qualidade no passe, levantando bolas na área com um pouco mais de qualidade, mas como um todo, mais uma partida fraca do West Ham. Boa partida no todo como o Tottenham, ganhou com tons de dramaticidade que não precisavam ter sido, que precisava ter acontecido nessa rodada, mas como um todo, ofensivamente o Tottenham foi muito bem, e defensivamente também, né? Vacilou nos momentos finais, mas como um todo foi uma boa partida do time agora de José Mourinho, né? Muito difícil a gente tirar alguma conclusão, né, no primeiro jogo, mas como um todo eu achei que foi uma boa partida, principalmente repertório ofensivo. Gostei bastante de ver o Tottenham hoje ofensivamente falando, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.